Muito bem, turma, como é que estão indo aí? Vamos agora, falar de alguns ácidos carboxílicos que eu quero que você conheça. Então, olha só, esse ácido carboxílico, continuando exemplificando aí no seu caderno, ele é super importante, tem 3 carboninhos e nós vamos colocar um OHzinho aqui. Repara que é um composto de função mista. Compostos de função mista que eu quero que você se preocupe são aqueles que eu colocar no seu caderno, tá? Não fique muito preocupado com moléculas, com um monte de funções, e de ter que ficar preocupado em fazer nomes extremamente complicados. Isso não costuma aparecer nas provas. Se você souber o básico, como a gente tem mostrado para vocês, você consegue se virar super bem na hora das provas. Então, olha só. Aqui temos uma função mista, a gente tem a função ácido carboxílico e tem também a função álcool. Na aula passada, eu comentei com vocês que quando um OH era tratado como grupo substituinte, ele se chamava grupo hidroxi. Então nós vamos colocar hidroxi aqui, ó. E vamos dar um nome como se não tivesse esse camarada aí. Faz de conta que ele não está aí comigo, ó. Tirei ele daí. Vamos lá, numeração 1, 2, 3, 3 carbonos, não esquece a palavra ácido lá no começo, precisa colocar prop, ligação simples, AN, ácido carboxílico oico, propanoico. Só que o que está pendurado aí? Um grupo hidroxi. Em que carbono que esse grupo está colocado? No carbono 2. Por quê? Porque ácido carboxílico, o carbono da carboxila é o carbono 1. Então fica ácido 2 hidroxi propanoico. Algo que vai ser útil mais à frente no nosso curso, se eu quero que você memorize isso para mim. Este carboninho aqui, ele é chamado de carbono alfa. Certo? Então, esse tipo de molécula, que tem um OH no carbono alfa, ele é chamado de alfa-hidroxiácido. Nós chamamos isso de alfa-hidroxiácido. Ou simplesmente AHA. Esse alfa-hidroxiácido é super importante, ele se chama ácido láctico e é claro que todo mundo, prefere chamar ele por esse nome, ácido láctico. Importante, ele é produzido em processos de fermentação. Lembre-se que em prova ITA isso já foi perguntado na parte descritiva, Então, no nosso organismo tem 2 situações em que você pode ter a presença de ácido lático. Uma delas, é quando você tem um excesso de exercício, Então, esse excesso de exercício leva a uma via metabólica alternativa para continuar a produzir energia, E acaba havendo a produção de ácido lático. E ele acaba sendo responsável, pela chamada fadiga muscular. Então, você sabe isso, Quem gosta de praticar exercício deve conhecer isso. Um exercício fácil para você extenuar esse músculo grande da perna que se chama quadríceps. Você agacha, levanta e pula, chama canguru. Quantos você acha que você consegue fazer? Eu acho que você faz uns 2 e cai no chão e senta e não consegue levantar mais, você já fatigou o seu músculo. Então, se você entrar em fadiga, o músculo simplesmente não te obedece. Então, começa a ter produção de ácido lático e as fibras ali do músculo elas não conseguem deslizar umas sobre as outras e você não consegue exercer a contração muscular, tá? Mas é legal lembrar também que o ácido lático está presente em alimentos como iogurte, coalhada, esse tipo de alimento, queijos, Então, lembre-se sempre dos alimentos lácteos. Tá certo?
E em processos de fermentação, eventualmente pode haver a produção, né, de ácido lático, ele vem de processos de fermentação. Então, quando a gente lembra de alimentos láticos, lembra da fermentação. A fermentação acontece quando você tem, eventualmente, situações, né, de baixo rendimento energético. O mais comum é quando tem pouco oxigênio. Aí você não escovou o dente, foi dormir, né, com a boca cheia de alimento, esse alimento ficou fermentando. Pode acontecer a produção, né, pelas bactérias que revestem ali, né, a placa bacteriana, haver produção de ácidos, né? E esses ácidos eles acabam corroendo o dente. Isso já foi questão do item, é importante que você saiba fazer essa associação, tá certo? Muito bem, uma outra molécula que eu gostaria que você conhecesse, também de função mista, é essa aqui, ó. Só falar um pouquinho mais de AHA, né, os alfa-hidroxiácidos. Tem outros alfa-hidroxiácidos, por exemplo, o ácido hidroxietanoico, repara que eu não preciso colocar o número 2, que só tem 2 carbonos, só pode estar no carbono 2, o hidroxietanoico, ele é chamado de ácido glicólico, é muito usado, né, em cremes, né, para utilizar, né, na face, né, para diminuir aquelas rugas de expressão e tal. Então, se você for procurar, né, cremes dermatológicos, você vai encontrar muitos que dizem assim, contém alfa-hidroxiácidos, né? Então é muito usado em dermatologia alguns desses alfa-hidroxiácidos. Essa molécula, bom, essa função nós não vimos ainda. A gente vai ver numa próxima aula as funções nitrogenadas. Essa função é chamada função amina, né? Quando a função amina, ela não é a função orgânica principal, mas sim, né, um grupo substituinte, eu chamo isso aqui de grupo amino. Então, se nós formos dar um nome olhando para esse nome que está aqui do lado, fica super simples, né, gente? Ó, 1, 2, 3, 3 carbonos, você vai colocar prop, igualzinho está aqui, só ligação simples entre carbonos AN, ácido termina em oico, só que tem ali um grupo amino, né, no carbono 2, que é o carbono alfa, não vai esquecer isso. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, ácido 2 ou alfa, amino, 3 carboninhos prop, ligação simples AN e ácido carboxílico oico. Tá certo? É um outro cara que a gente prefere dar um nome melhor para ele. Ácido carboxílico é a função orgânica. Amina é essa outra função orgânica. Então, essa molécula tem duas funções, a função amina e a função ácido carboxílico. Cuidado com a prova do ITA, que às vezes eles gostam de chamar aminoácido de função orgânica. Na verdade, aminoácido é uma biomolécula que contém duas funções orgânicas, a função amina e a função ácido carboxílico. Tá? Super famoso, chamado alanina. Tá? E isso aqui é um alfa-azinho-azinho. Esse alfa-azinho-azinho a gente chama de alfa-aminoácido. Vá se acostumando então com isso, né? Esse grupamento alfa, né? Chamado de alfa-aminoácido. Tá certo? Muito bem. Observação. Lipídios, lípides, lipídios, é tudo a mesma coisa, tá? Lipídios. Lipídios são ácidos carboxílicos de cadeia longa, ou seja, né, você tem 12 ou mais carbonos ali na cadeia lateral. Então, eu vou desenhar um aqui para vocês, olha. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, tá bom. Ó, dupla O e OH. Tá certo?
Então me lembra aí, como é que chama o carbono do lado do grupo carboxila? Esse carboninho aqui chama carbono alfa. Então, se você for seguindo, os carbonos são nomeados como se fosse o alfabeto grego. O próximo carbono vai chamar carbono beta. Vou pegar um giz melhor aqui, fazer mais forte. É um carbono beta. Esse carbono aqui é chamado de carbono alfa, beta, gama. O próximo parece um Gzinho, ó, é delta. Então, alfa, beta, gama, delta. Qual é a última letra do alfabeto grego? Ômega. Então, num ácido carboxílico de cadeia longa, o último carbono chama ômega, né? Lipídios são os ácidos graxos, que são os ácidos carboxílicos de cadeia longa. Cadeia longa, carbono maior igual a 12. Tá certo? Isso é o ácido graxo. Além dos ácidos graxos, né, de cadeia longa, fazem parte também dos grupos dos lipídios. O colesterol, que a gente não vai ver hoje, e também as vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas A, D, E e K. É legal guardar essa sigla, ADEC para as vitaminas lipossolúveis. A gente fala delas mais para frente, tá bem? Então, vem cá. Se você tem um ácido graxo, alfa, beta, gama, tal, isso aqui é o ômega. Se ele for insaturado e a insaturação estiver no terceiro carbono, contando da metila terminal, que é o carbono ômega, a gente chama esse ácido graxo de ômega 3. 4, 5, 6. Se você tiver um ácido graxo insaturado e a insaturação estiver no sexto carbono a partir do carbono ômega, ele é chamado de ômega 6. E a ingestão de ômega 3 e ômega 6 ela é benéfica para o nosso organismo. Aqui vai uma dica em tempos de coronavírus importante para você vestibulando também, né? Se você puder incluir na tua alimentação uma suplementação, né, de ômega 3 e ômega 6, mas precisa ser ômega 3 e ômega 6 proveniente de óleo de peixe, porque tem estudos que mostram que a suplementação com ômega 3 e ômega 6 ela traz benefícios para o organismo, e vocês vestibulandos às vezes estão, né, numa situação que não se alimentam direito, ficam comendo muita porcaria, aí cai a imunidade, fica gripado mais fácil, pode ficar gripado mais fácil. Então, uma sugestão que o Calçada sempre dá para os alunos nessa época do ano, né, é fazer uma suplementação com ômega 3 e ômega 6. Tem alguns estudos que mostram que isso melhora a imunidade de vocês, melhora, né, a disposição, melhora a capacidade de foco, de concentração. Então, são benefícios que eu acho que vale a pena você pensar em fazer uma suplementação com ômega 3, ômega 6 de óleo de peixe de qualidade boa, tá? Isso não é uma receita médica, mas sempre que eu dou essa dica, eu recebo né, retorno positivo dos alunos me contando: olha, Calçada, valeu pela dica do ômega 3, eu achei que eu fiquei mais concentrado, né? Estou conseguindo, né, estudar melhor, não estou ficando doente. Então, né, eu gosto de dar essa dica em função, né, de que eu recebo, né, de alunos contando para mim que tomaram ômega 3 e que foi legal, né? Então, bacana você conhecer isso, saber que a ingestão, né, de ácidos graxos ômega 3 e ômega 6 ela é benéfica para o nosso organismo, melhora o nosso sistema, né, cardiovascular, diminui o colesterol ruim, aumenta o colesterol bom e traz esses benefícios que eu comentei para vocês. Fica essa dica para vocês, legal? Muito bem, então ácidos carboxílicos é importante, né, que você, né, conheça, né, esse tipo de molécula, saber como é que funciona e saber isso, tá? Alfa, beta, gama, delta e ômega. Legal. Já que é ácido, vamos falar um pouquinho do caráter ácido, falar um pouco mais, vou retomar com vocês o caráter ácido, segunda observação.
Essa história do caráter ácido, por enquanto, é só caráter de arrênios, certo? Então não é hora, não é o momento de você ficar preocupado quando tem um caráter ácido mais ou menos pronunciado. Isso tem um momento do curso que a gente trata apenas desse tópico, tá? Então o caráter ácido, vamos pegar o ácido acético, vai que é famoso. H3C, C-O e OH. Vou fazer de novo. Em água, libera H+, mais H3C, C-O, O-. Precisa conhecer isso, gente. Ácido acético. E posso chamar de etanóico? Pode, mas ninguém chama de etanóico, cara. Todo mundo gosta de chamar de acético, porque é um nome aceito pelo EUPAC. Acético. Ico troca por ato. Então, esse ânion se chama acetato. Então, para fazer o nome dos ânions derivados de um ácido carboxílico, basta você retirar o Hzinho e colocar a terminação, trocar a terminação ico por ato. Isso vale para todos os ácidos que eu fiz até agora no seu caderno. Tá certo? Muito bem. Se tem caráter ácido, vai reagir com bases. Então, vamos fazer uma reação, né, bem simplesinha de um ácido carboxílico com uma base comigo, olha. Aqui está. Vamos pegar o próprio ácido acético, mais NaOH. Essa é uma reação tranquila, né? O H+ do ácido junta com o OH- da base e forma água. Reação de ácidos com base formam água. Na verdade, elas formam uma mistura de água mais um sal, certo? Então, olha só, esse Hzinho com esse OHzinho forma, então, H2O mais H3C, C-O, O-Na+. Joia? Legal. Como é que dá o nome do sal? Igualzinho na química inorgânica, a gente coloca o nome do ânion de o nome do ácido. Então, como chama esse ânion? Está lá no cantinho, acetato. Então, como é que eu vou chamar isso aqui? Acetato. Posso falar etanoato? Pode. Acético etanóico, etanóico etanoato. Então, acetato de sódio. Calçada, é obrigado a colocar O- Na+? Não, eu gosto de pôr. Eu acho que fica mais fácil você lembrar que é um sal, tá certo? Acetato de sódio. Agora, pessoal, cuidado, né? Nós estamos colocando uma nova função orgânica, né, junto com a função ácido carboxílico. Estou discutindo uma função orgânica nova. Esse pedacinho aqui, ó, se chama, tá certo? Sal de ácido carboxílico. Me ajuda, a gente viu álcool, depois viu fenol, aí vimos o éter. Aí veio o aldeído, o ácido carboxílico, essa é a sexta. Sexta função, sal de ácido carboxílico. Posso falar sal orgânico? Não. Sabe por quê? Um sal orgânico pode ser um sal de amônio quaternário. Vou comentar isso quando eu falar das aminas, porque provavelmente vai aparecer questão sobre isso com relação ao coronavírus. Eles estão usando, né, como desinfetante, né, um derivado de amônio quaternário. Então é importante saber o que significa essa historinha de amônio quaternário. Não perca a aula de aminas, a gente vai falar sobre isso. Então, o sal orgânico pode ser um sal de amônio quaternário, pode ser um sal de ácido carboxílico, pode ser um sal de ácido sulfônico. Então, eu prefiro que você especifique que é um sal de ácido carboxílico. Nomenclatura de sal de ácidos carboxílicos é super tranquila. Você coloca o nome do ânion de o nome do cátion. E a nomenclatura dos sais de ácidos carboxílicos, ela é muito parecida com a nomenclatura da próxima função que nós vamos estudar, que é a função éster. Então, eu gosto de apresentar isso nessa sequência, porque se você sabe dar nome, né, de sal de ácido carboxílico, você também sabe fazer o nome, né, dos ésteres correspondentes. Tudo bem? Vou fazer mais um exercício para a gente ver se entendeu direitinho como que dá nome do sal do ácido carboxílico.
Esse ácido aqui é um ácido importante. Ele se chama ácido etanodioico, também conhecido com o nome de ácido oxálico. Se você fizer a reação disso aí com uma base assim, ó, CaOH2, então um H com OH forma uma água. Se você for ali agora, tem dois Hzinhos, tem dois OH, CaOH2, então dois Hzinhos com dois OHs vai formar duas águas. Esse Hzinho com um OH, uma água. Mais OHzinho, o segundo OH, aqui as duas águas. Agora, o que vai formar? Qual é a fórmula do sal? Então, a gente não tem que ficar preocupado com a fórmula estrutural, né, do sal, porque você tem que saber como é que é o retículo cristalino, então a gente não vai fazer a estrutura do sal. O que a gente pode é fazer a estrutura a fórmula estrutural do ânion junto com a fórmula estrutural do cátion, tá? E na orgânica a gente não tem esse negócio de colocar o cátion antes, pode colocar o cátion depois. Então uma maneira de você representar isso seria assim, ó. Só que aqui eu vou fazer o cátion antes, tá? O cálcio 2+ na forma de cátion e o oxalato, eu posso fazer o oxalato usando a fórmula estrutural, eu posso dar uma simplificada, eu posso pôr assim, ó, COO- e COO-. Eu vou preferir fazer isso, olha. C, simples COO, só que são duas cargas negativas, uma em cada oxigênio. Então, essa seria uma possível estrutura. Um outro jeito de escrever seria assim, né? Ó. C-O, C-O, O, mas eu prefiro que faça desse jeito, tá? 2- com cálcio 2+. Tem ressonância, essa carga está deslocalizada, você tem que pensar assim, a proporção no retículo cristalino é de 1:1, então cada cálcio tem um oxalato, então assim, não precisa ficar posicionando, porque isso aqui no espaço é um grupo grande que tem 4 oxigênios com ressonância aqui, e isso é um grupo pequenininho que é só um cálcio, então não fique preocupado em montar uma estrutura cristalina para isso, né? Então você pode fazer assim ou do jeito de baixo, tá? Então o nome, vamos lá? Oxálico, ico troca por ato, então isso aqui se chama oxálico. Olha como é que eu faço, ó. Oxálico, tira o ico e põe ato, oxalato de cálcio. De ácidos carboxílicos é isso. Vamos agora para a nossa próxima função oxigenada, que são os ésteres. Uma função das mais importantes, é uma função que vocês não têm dificuldade de reconhecer, mas apresentam uma certa dificuldade com a nomenclatura. Aí eu vou ter que te ajudar um pouco com a nomenclatura, vou ter que fazer mais exemplos, tá certo? A grande vantagem de nós termos uma aula gravada é que você pode voltar à aula. Então eu vou fazer os exemplos, então caso você tenha um pouco de dificuldade, faz uma pausa, volta, escuta novamente. Às vezes você só quer escutar de novo, que numa aula eu preciso repetir, o vídeo tem essa vantagem de você poder assistir outra vez, né? Então lembre-se desse recurso, né? Na hora de estar estudando. Vamos lá? Olha, sétima função é a função éster. Você percebeu que em relação aos eu não fiz dessa vez, né? Eu não pintei uma parte do nome, eu mudei o meu padrão, tá? Por quê? Porque éster tem um nome derivado, né, do ácido carboxílico. E a nomenclatura de éster é igualzinha à nomenclatura de sal de ácido carboxílico. Como foi que eu fiz o nome? Vamos lembrar? Eu peguei o nome do ácido, acético
troquei a terminação ico por ato do cátion que aparecia na frente. Então, a nomenclatura do éster ela é muito parecida com a nomenclatura do ácido carboxílico, vocês vão perceber isso já já. Um éster, como eu te disse, é um derivado de um ácido carboxílico. Então, se eu escrever assim, um ácido carboxílico mais um alcóxido, ou pode ser um álcool, né? Então pode ser um fenol ou pode ser um álcool, né? Vai acontecer uma reação que é, lembre-se da nossa aula, um equilíbrio. Então, olha só, OH com H. Isso é o que ocorre na maioria das reações. Vai chegar um momento lá na frente em reações orgânicas que eu vou fazer uma discussão aprofundada como que eu sei que é a hidroxila do álcool ou a hidroxila do ácido que vai participar da reação. Não é o momento de você se preocupar com isso, mas como em 95% das reações é a hidroxila do ácido que participa, eu já vou catequizando você escrevendo desse jeito aqui, ó, H2O. O que sobra da primeira parte, RC-O tracinho. E o que sobra da parte do álcool ou do alcóxido é o OR'. Então, isso aqui ó, é a função éster, gente. Esse grupo, ó, C-O-O. Isso aqui é a função éster. Muito cuidado quando você colocar éter ao lado de cetona em uma molécula orgânica. Olha de novo, existe uma chance que aquilo seja, né, um éster e você se confundiu na hora de dar o nome das funções. Então, precisa treinar bastante isso, tá? Nomenclatura e UPAC, a gente faz assim, ó, o nome do ácido menos a terminação ico mais a terminação ato. Tinha esquecido de colocar o R'. De esse grupo R' terminado em A. Então, vou repetir aqui, ó, acético. Olha, eu apaguei o ico e troquei por ato. Acético, ó, tiro o ico, menos ico, mais ato, vira acetato. Acetato de sódio. Vou fazer uma parecida. Aliás, isso aqui é um tipo de questão comum em algumas provas. Em que se dá uma reação modelo e pede para você fazer a reação, né, na sequência. Então, um pedido, né, você vai apertar pausa, vai resolver essa equação e vai soltar a pausa e vai continuar assistindo, tá certo? Então, aperta a pausa aí. Voltou? Então, vamos ver agora como é que ficou aquela reação? Ó, igualzinha de cima, OH, H, H2O, mais o que sobrou da primeira parte? H3C, C-O tracinho. O que sobrou da segunda parte? OCH2, CH3, a gente encaixa isso aqui, ó, OCH2, CH3. Vamos dar um nome? Como chama o ácido? Ácido acético. Posso falar etanoico? Pode, mas já te falei, a gente gosta de chamar de acético. Ico troca por ato, então isso aqui vai se chamar acetato de, como é que chama esse grupinho? O etil. Etil terminado em A. Por que tem o A? Para melhorar a pronúncia, eufonia fonética. Acetato de etila. Essência de maçã. Os ésteres costumam ter aroma agradável, certo?
falando em aroma, os ácidos carboxílicos, que eu acabei não comentando, né, no bloco anterior, os ácidos carboxílicos têm um aroma desagradável, né? Então, se você for olhar os ácidos carboxílicos que eu mostrei para vocês, né, eu mostrei o ácido acético, tem cheiro de vinagre, não é um cheiro muito agradável, né? Mas se você der uma olhadinha no livro, você vai encontrar lá ácido butanóico, né, que tem cheiro de manteiga estragada, ácido, né, hexanóico, tem cheiro de bode, cheiro de cabra, então eles têm um aroma desagradável, né? Os cães nos reconhecem pela composição de ácidos carboxílicos da nossa pele, certo? Agora, os ésteres costumam ser associados a aromas mais agradáveis, então os ésteres, né, eles costumam ter arominhas de frutas, então quando você sente o cheiro de uma manga, né, de um abacaxi, está relacionado a ésteres que esses frutos produzem, então é bacana conhecer isso, né? Muito bem, eu vou fazer agora com vocês alguns exemplos de nomenclatura de ésteres, tá certo? Então, vamos fazer alguns exemplos de nomenclatura de ésteres para você, né, ficar bem treinado com isso, tá certo? Mas eu vou fazer isso no próximo bloco, tá? Um bloco curto para a gente terminar esse assunto da aula de hoje. Até já!